moleque, olha essa última redação sobre o tema do patriotismo, que eu sei que você quer ver, a importância do patriotismo na juventude brasileira. Verdadeiro civismo, dá uma olhada. Primeira coisa que você tem que saber sobre o tema do patriotismo é que ser patriota não é obedecer necessariamente a tudo que o Estado manda. Ser patriota, a palavra patriota significa amor à terra dos pais, é amar a terra dos pais. Daí que vem a palavra patriota. Ora, então todas as manifestações de amor ao Brasil são vistas como patriotismo. Quando eu manifesto um amor ao Brasil? Cara, querendo melhor para o povo, querendo melhor para as leis melhores, leis mais eficazes, querendo melhorias de vida, de qualidade de vida, ação efetiva do Estado. Isso manifesta meu amor ao Brasil. Não é seguir uma determinação de uma autoridade. Não é ser submisso à autoridade. Ser submisso à autoridade é nacionalismo, não é patriotismo. Patriotismo é amar a terra dos pais. E aí a minha redação sobre patriotismo foi muito simples. Eu peguei um movimento social no Brasil que manifestou amor à terra dos pais, que manifestou amor ao país, que foi o movimento Diretas Já. Ora, o que é mais amor? O que pode ser mais manifestação de amor do que querer eleger o próprio presidente, do que querer eleger o próprio governante? Isso é amar o Brasil, na minha opinião. Essa foi a minha abordagem. Em 1983, milhares de jovens brasileiros saíram às ruas para colocar em prática um dos eventos de maior valor patriótico do país. 2 pontos, o movimento Diretas Já. Movimentos sociais são manifestações de patriotismo. Vai por mim, confie em mim. Eu sei o que eu estou falando, parceiro. Substancial parcela da juventude contemporânea mostra-se incapaz de amar sua pátria e de reivindicar melhorias para a própria nação, tal como houve na década de 80. Lembra que o tema é patriotismo da juventude, que é muito importante que você entenda que não é só do brasileiro, é uma parcela específica dos brasileiros, que são os jovens. Há de se desconstruir a alienação dos jovens, que é o argumento 1, e a visão equivocada de patriotismo. A minha abordagem, então, foi com o movimento Diretas Já. Uma alusão histórica muito clara, muito interessante, muito rica para você usar na tua redação. Falei que o jovem brasileiro contemporâneo, ele não consegue, ele é incapaz de ter esse amor que a galera em 83 teve. Não tem, em regra, né? Eu falei que não todo jovem, não é todo jovem, que a gente vê jovens engajados, mas eu falei que substancial parcela. Muitos não têm, não todos, não generalizei. Beleza? E 2 problemas, 2 argumentos da antecipação argumentativa. O primeiro argumento é: existe uma alienação do jovem, tem jovem que não quer saber de nada, isso é alienação. E o segundo, tem jovem que entende patriotismo de forma equivocada. E aí eu falei, visão equivocada de patriotismo. Vamos lá então falar sobre o meu primeiro argumento, que é sobre a alienação do jovem. Sempre que você quiser falar sobre a alienação do jovem, você pode trazer o conceito de indústria cultural. Cara, preste atenção, o que é indústria cultural? Indústria cultural é quando você tem, por exemplo, a mídia influenciando você com conteúdos vazios. Quer ver um exemplo? Sempre que você sentar diante da televisão e vir um programa que não tem muita crítica social ou nenhuma crítica social, um programa de auditório, por exemplo, é exemplo disso, né? O programa de auditório, ele serve para esvaziar a tua mente. Ele serve para fazer você não ter senso crítico, para você não acionar o teu racional. Os programas de auditório são entretenimento sem juízo de valor. Esses programas de mídia, programas midiáticos, que não valorizam o senso crítico, eles são chamados por Theodor Adorno de indústria cultural. Programas que servem para esvaziar a tua criticidade. O brasileiro, em regra, ele assiste a esses programas de televisão. Não só de televisão, mas ele consome conteúdos vazios. E quanto mais conteúdos vazios ele consumir, mais vazio ele também fica. E é isso que as pessoas querem, né? Alguns políticos e governantes querem pessoas vazias para poder manipular com mais facilidade. Dá uma olhada então como é que eu falei sobre a indústria cultural dentro do parágrafo. A juventude brasileira, em regra, preocupa-se pouco ou nada com os rumos do país.
o que é potencializado pelo constante consumo de conteúdos esvaziados de senso crítico. 2 pontos. Manobra conhecida como indústria cultural. Compreendeu isso? Muito simples, né? Não estou dizendo que a mídia é culpada por isso. Não é culpada. Culpado é o jovem. Só que a mídia potencializa essa alienação. A mídia estimula mais ainda essa alienação que o jovem já tem. E estimula como? Com conteúdos vazios de senso crítico. Tipo programas de auditório, por exemplo. Esse conceito foi criado por Theodor Adorno e denuncia o fato de a mídia veicular conteúdos banais. O que é um conteúdo banal? Um conteúdo que não acrescenta no seu senso crítico, como programas de auditório, que desestimulam críticas sociais. É isso. Programas que não estimulam o teu senso crítico são programas da indústria cultural. Nesse sentido, muitos jovens contemporâneos consomem esses conteúdos vazios. Muitos jovens consomem esses conteúdos vazios e são incapazes de estimular posturas patrióticas, o que representa grave obstáculo ao desenvolvimento nacional e consolida a indústria cultural no Brasil. Percebeu a reflexão? Toda vez que um jovem não tiver senso crítico, ele está alienado, beleza? E essa alienação ela é potencializada por alguns programas de auditório. Não vou dar exemplo concreto dos programas da minha redação. Não vou falar, por exemplo, Caldeirão do Hulk. Não é importante falar desse programa especificamente. E sim falar, é importante que você fale sobre os programas no geral. Programas de auditório, no geral, servem para esvaziar o teu senso crítico. E quanto mais vazio for o teu senso crítico, mais fácil você vai ser de ser alienado, de ser manipulado. Valeu? A minha explicação de indústria cultural, então, começou no que é potencializado pelo constante consumo de conteúdos. Repara que o tópico não ficou no período sozinho. Percebeu isso? O tópico frasal ficou numa oração, não é um período sozinho. Antes de o período acabar, eu já comecei a minha fundamentação. Isso é possível, tá? Você pode misturar dentro de um período. Não precisa coincidir o tópico num período sozinho. Ele basta ser uma frase, uma oração, um pedacinho de frase. E aí depois eu expliquei o que é a indústria cultural, falei que ela foi criada por Theodor Adorno e que denuncia que a mídia veicula conteúdos banais. Aí dá exemplo desses conteúdos banais como programa de auditório. Beleza? O programa de auditório não é um problema sozinho. O problema é que o jovem, ele fica cada vez mais vazio. O problema não é o programa de auditório, é o esvaziamento do senso crítico do jovem. Esse é o principal ponto que eu quero que você entenda. E aqui eu critico isso no aprofundamento argumentativo. Muitos jovens contemporâneos consomem conteúdos vazios e os jovens são incapazes de estimular posturas patrióticas. Tá vendo? O tema tá perfeitinho aqui, ó. Os jovens são incapazes de estimular suas posturas patrióticas, o que representa grave obstáculo ao desenvolvimento nacional e consolida a indústria cultural no Brasil. Fiz 2 retomadas. Não é obrigatório. Obrigatório é fazer uma só. Olha aí. Aliás, fiz uma só, né? Uma retomada só aqui. Uma retomada aqui, indústria cultural, é uma retomada só aqui, ó. Retomei a indústria cultural uma vez, não teve reflexão crítica. O primeiro argumento foi a alienação do jovem. E o segundo argumento vai ser sobre a visão errada de patriotismo que as pessoas têm no Brasil. Muita gente fala assim, ah, tu não gosta do teu presidente, tu não é patriota. Cara, não tem nada a ver isso. Eu posso ser patriota e discordar da autoridade pública, não tem problema. Ser patriota é querer o melhor para o país, não necessariamente para o Estado. Não necessariamente para a autoridade pública. Dá uma olhada aqui, ó. De outra parte, persiste no imaginário dos jovens a visão distorcida de patriotismo. E para falar sobre visão distorcida de patriotismo, eu trouxe uma alusão histórica de um cara chamado Emílio Garrastazu Médici, que foi presidente no Brasil no governo militar, na ditadura militar. Esse presidente, Médici, ele usou o futebol para distorcer a visão de patriotismo. A visão de futebol atrelada a patriotismo, ela veio forte no governo do Médici. Dá uma olhada que ele distorceu um pouco a visão de patriotismo relacionando ao futebol. A esse respeito, durante a Copa de 70, Emílio Garrastazu Médici utilizou o futebol para legitimar sua imagem e o seu governo, de modo a vincular o espírito patriótico à figura do presidente. Foi lindo para ele. É óbvio
que o presidente Médici queria muito que o futebol estivesse vinculado a ele. Porque se o futebol fosse para frente, se o futebol fosse para cima, era como se o Brasil também tivesse ido para cima. Inclusive, houve algumas músicas que vincularam, tipo assim, para frente Brasil, Brasil, ou seja, o Brasil vai para frente, a nação vai para frente, se o futebol for para frente. Então ele vinculou a figura do futebol com a figura do Brasil, do patriotismo. Isso foi uma forma de distorcer o patriotismo. Você pode usar essa ideia, inclusive, no tema sobre futebol. Um tema, por exemplo, sobre o papel social do futebol, você pode dizer que o futebol ele foi distorcido como massa de manobra do patriotismo. Percebeu isso? Olha aí, falei do presidente, falei do Médici, essa é a minha fundamentação. E eu falo que o civismo e patriotismo não estão relacionados com o presidente, mas sim com interesse público e não com autoridade, assim como o Médici tentou impor. E a manutenção dessa distorção se mostra um problema irreversível à sociedade. Irreversível porque pode justificar a eleição de um presidente que se beneficiou dessa distorção. Percebeu? Não teve reflexão crítica. Aqui teve uma crítica ao Médici, a crítica à visão distorcida de patriotismo, que você inclusive pode usar um tema sobre papel social do futebol. Na minha conclusão, eu tenho dois problemas para solucionar. O primeiro é a alienação do jovem e o segundo é visão manipulada de patriotismo. Vamos ver então como é que ficaram essas soluções. O espírito patriótico demonstrado no movimento Direta e Já, retomei o Direta e Já, que está lá na introdução, em vez de retomar no final feliz, como eu sempre faço, eu retomei aqui no início, é possível também, tá? Você pode retomar o Direta Já em qualquer lugar do texto. Você pode retomar o Direta Já, inclusive nos desenvolvimentos, beleza? Tem redação 1000, por exemplo, do Lucas Felp, que tirou 1000 agora em 2018, e ele retomou a abordagem dele no terceiro parágrafo do desenvolvimento. Não tem problema no segundo do desenvolvimento, né? Terceiro da redação. Eu peguei o Direta Já e botei aqui no iniciozinho. Nesse sentido, os próprios jovens devem problematizar com veemência a alienação social por meio de atividades pedagógicas como aulas e discussões organizadas. Essa primeira proposta, os próprios jovens devem problematizar. Para que eu problematizo alguma coisa? Para começar a refletir sobre a coisa, sobre o problema. Eles devem problematizar muito, com força, com veemência, a alienação. Então aqui eu dou solução para o primeiro argumento, que é o jovem alienado. Percebeu? Essa iniciativa teria a finalidade de mobilizar os próprios jovens. Aí poderia ser a própria juventude, né? Juventude. Porque aí não repetiria jovem aqui. Mas tá tranquilo. E desconstruir visões equivocadas de patriotismo. Percebe que uma solução acabou, por consequência, dando jeito no outro problema. Primeiro, problematizo essa alienação e desconstruo a alienação e, consequentemente, eu reflito sobre o que é ou não patriotismo. Ou seja, na consequência, eu dou solução para o argumento 2, desconstruir visões equivocadas de patriotismo. Percebeu? 2 argumentos foram solucionados. Alienação do jovem, argumento 1, e visão equivocada de patriotismo, argumento 2. Olha, se tem uma coisa que você tem que levar para a tua prova no dia 3 de novembro, agora, é o seguinte: eu preciso dar solução clara para os 2 argumentos. Se você acha que está claro, beleza. Agora faça essa pergunta no dia da prova. Cara, será que eu estou dando solução clara? Será que o corretor, se ele passar correndo, ele vai encontrar? Faz essa reflexão, porque se não tiver clara a solução do argumento 1 e 2, ele vai tirar ponto seu na competência 5, de bobeira. Deixa clara. Quer um macete? Bota as palavras da antecipação argumentativa lá da introdução, pega as 2 palavrinhas da antecipação e bota as 2 palavrinhas na conclusão, que você se força a dar solução. Percebeu isso? Aí o meu final feliz vem assim: a partir do desenvolvimento do senso crítico, os jovens brasileiros experimentarão o verdadeiro civismo. Verdadeiro civismo pode ser colocado lá em cima para ser o título da minha redação. Fragmento em verde é proposta. Eu tenho uma única proposta que dá a solução para os 2 problemas, beleza?
Se você quiser fazer uma única proposta, não tem problema. Mas essa única proposta tem que dar jeito no argumento 1 e no argumento 2. Não pode deixar de dar solução. E também não pode dar solução para o argumento 2 primeiro. Primeiro você soluciona o argumento 1 e depois o 2. Não inverte a ordem das soluções em hipótese nenhuma. Beleza? E o final feliz, a partir do desenvolvimento do senso crítico, os jovens brasileiros experimentarão o verdadeiro civismo. Fechei então agora meu final feliz. E a gente fecha também o nosso curso de análise de redações modelo. Eu quero agradecer muito a confiança que você deposita no meu trabalho, no meu Instagram, nesse curso. Quero agradecer muito o investimento que você fez na tua preparação e no meu trabalho. E eu tenho certeza que se você aplicar todas as áreas de conhecimento, se você decorar, se você se esforçar para lembrar das áreas, você não vai ficar sem ideia no dia da prova. E aí vamos combinar o seguinte, se você usar as ideias que eu trouxer aqui e tirar uma nota legal, tirar uma nota acima de 900 pontos, você vai me mandar mensagem no dia do seu resultado, no janeiro. E aí eu vou compartilhar o teu resultado, compartilhar o teu sucesso. Mas eu só posso compartilhar o teu sucesso se eu tiver contribuído para ele. Então, se você usar alguma dessas ideias na tua redação, você vai ter que me avisar em janeiro. Não deixa, não fica com vergonha, me mostra. E aí você vai me autorizar a divulgar o teu sucesso. Eu não divulgo nota dos alunos que não autorizam. Eu primeiro peço autorização para a divulgação da nota e depois jogo no Instagram. Eu já tenho certeza que você vai ter uma nota fantástica. Eu tenho certeza que você vai fazer uma prova muito mais tranquilo. E a tranquilidade vai te trazer mais tempo para fazer uma redação com mais calma, mais organizada, com mais propriedade, com mais convicção de que você pode chegar aonde você quiser. Não tem limite. Você pode chegar em qualquer lugar. Basta você querer e eu tenho certeza do seu potencial. Conta comigo, não deixa de ver esse curso até o Enem. Por quê? Porque durante a semana, toda semana eu vou botar um material novo aqui. Então, por mais que você tenha acabado de assistir os vídeos, não deixe de entrar no site nem no Instagram, porque toda semana vai ter conteúdo novo, ou vai ter redação modelo, ou vai ter postagem. Aqui no curso, vou botar mais redações ao longo do ano, então não deixa de me acompanhar até a sua aprovação. Valeu? Conta comigo, vamos junto, sempre.